Olá, seres de luz, tudo bem? Eu sou a Ana Lúcia Curado e vou falar hoje do sentimento de medo. E o que é o medo? Quando que a gente sente medo? Quais são as sensações físicas no seu corpo quando você está na frequência do medo? Então, o medo seria uma sensação de alerta, em que você está esperando que algo vai acontecer e é algo perigoso, é algo que te coloca sob ameaça. O medo ele está mais ou menos na frequência de 100 Hz, então é uma frequência também baixa. E quais as sensações que tem no nosso corpo quando o medo é ativado, quando a gente sente o medo? Primeiro, ele é antecipado, geralmente o medo ele é antecipado com um sentimento de ansiedade. Você já começa a criar algo como se algo fosse acontecer, você já entra no estado de ansiedade. Essa ansiedade antecipa o medo, então o medo vem. E esse medo, uma vez que ele não é trabalhado, uma vez que esse medo passa a ser crônico, passa a ser um medo contínuo, a pessoa pode desenvolver outras patologias, que são as fobias, os transtornos pós-traumáticos, e pânico. Isso já seria um estado patológico do medo. Na visão da medicina chinesa, como acupunturista, o medo ele está ligado ao órgão dos rins. Os rins eles trazem esse sentimento. Então, quando a pessoa está sentindo medo, os rins começam a enfraquecer, começa a ser diluída a energia dos rins. Então, quando esse medo, você sente aquele medo, tem aquela reação. Qual que é a sua reação? A gente tem duas alternativas, duas reações mais visadas, Ou você para, ou você trava, ou você corre, Ou uma ou outra, não tem meio termo, Então, você sente medo, então a primeira reação é paralisar. Então, na visão da medicina chinesa, há um déficit do rim e há uma ativação da vesícula biliar, que é o sentimento de indecisão, que é da vesícula. Então, é o medo associado à indecisão. Então, a pessoa paralisa. Ela não consegue ir adiante, ela não consegue agir, ela não consegue ver uma saída. Ela está sob ameaça, sob um estado de morte e ela não vê uma saída. Então, ela paralisa. E a outra reação do medo é a fuga. E aí você automaticamente é preparado para a fuga. E o seu corpo libera, de qualquer forma, ele libera aquela descarga de adrenalina. E aí sua frequência cardíaca ela é aumentada e você é preparado para correr o máximo que você puder para você fugir daquela ameaça. Neste caso, o medo ele foi ativado principalmente pelos rins, medo pelo medo, ou foi ativado alguma parte do fígado, que é a raiva. Aquela raiva que te estimula, que te impulsiona. Os rins, eles trazem esse sentimento de medo e eles trazem muito a ligação afetiva, a nossa capacidade de nos relacionar com as pessoas, de nos relacionar com o próximo. Então, quando as pessoas sabem ter um relacionamento bom, saudável com seu companheiro, os rins ficam ok, A pessoa não tem problemas nos rins. Mas, geralmente, as pessoas, que têm problemas renais, pode ser investigada essa questão. Como está o relacionamento afetivo dela, Qual que é a capacidade dela de se relacionar com outras pessoas? Qual é a capacidade que essa pessoa tem de amar, O quanto esse medo está impedindo ela de se relacionar com o outro e está paralisando os rins. Os rins eles também podem vir com uma antecipação do futuro, Você concorda que você prevê que algo ruim vai acontecer, que você está sob uma ameaça, então ele já está antecipando o futuro. E aí você
com medo daquilo, você começa a colocar obstáculos para não chegar àquilo. Você cria pedras para te impedir de ir adiante. Então as pessoas criam essas pedras renais, né? Vem muito disso, do medo do futuro, da antecipação do que vai vir no futuro. Então você cria obstáculos para não chegar lá e o corpo interioriza como pedras nos rins. Interessante, né? Então você sente e o corpo obedece. O seu sentimento cria como o seu corpo vai ser e como vai ser o ambiente na sua volta. Então, quando você está com um sentimento de medo, você está com medo de que aquilo aconteça. Então, antes daquilo acontecer, você já trava ou você foge. Você vai ter as reações. Então, você está emanando, concorda? Você está emanando aquelas sensações o tempo todo. E aí, adivinha? É isso que você vai criar o tempo todo. Exemplos, né? Para você entender. As pessoas têm medo do sucesso. Eu tenho medo de ser rico, eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo de que venham coisas grandiosas para mim, eu tenho medo da fortuna, eu tenho medo de todo esse dinheiro. Nossa, se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer com toda essa fortuna? Então a pessoa já está antecipando o futuro. E ela vê como, nossa, se eu tiver muito dinheiro, será que vai ser bom? E ela começa a ver isso como uma ameaça. O sucesso vai vir como uma ameaça para ela. Ela vai perder a zona de conforto que ela está hoje. Então, ela paralisa isso. Então, muitas vezes essa pessoa ia realmente receber esse dinheiro, mas ela cria um medo que paralisa isso de chegar nela, né? Porque já vem, o sucesso seria uma ameaça. E aí, para ela não ter esse sucesso que é uma ameaça, ela cria o quê? A escassez, né? Ela passa a produzir menos, a ter menos dinheiro, né? Isso é uma reação, assim, de interpretação, de ver o sucesso como uma ameaça. Mas, por exemplo, pessoas que têm medo da morte. Eu tenho medo de morrer. Deus me livre de morrer. Nossa, eu tenho medo demais. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo de sofrer. E ela começa a gerar isso, começa a gerar essa ansiedade, começa a gerar esse pânico dentro dela. E o que vai acontecer? Ela vai criar situações em que ela vai estar se deparando toda hora com ameaças. Ameaças de vida, né? Ameaças, pelo medo de morrer, pessoas vão morrer perto dela, ela vai atrair acidentes, ela vai atrair várias ameaças de vida, né? E então, assim, muitas vezes esse medo ele não existe, são criações da nossa mente, né? São coisas que a gente cria e isso vira uma realidade. Então são monstros que nós alimentamos dentro de nós e eles passam a ser reais. Então, quantos medos você tem, quantos medos você cria, que não são verdades, que são mentiras, mas que de tanto você alimentá-los, eles se tornam reais, grandes, gigantes. Quanto poder você está dando a esses monstros? Quanto tempo você leva na sua vida para alimentar esses monstros? Você só vai saber se você olhar, se você encarar. Às vezes aquele monstro que você acha que não é nada disso. Ele é pequeno, ele não é nada. E você só vai saber se você encarar. Então, o quanto que você está despendendo o seu tempo para alimentar esse monstro, para criar esses medos. Esse medo de ir adiante, esse medo de sucesso, esse medo de ser quem você é, né? Medo de insetos que atraem mais insetos, medo de baratas que atraem baratas, medo de acidentes, de morte que atraem mais acidentes. Então, em todos os lugares em que o seu medo está trazendo mais disso para você, vamos apagar tudo isso, todas as sensações de medo, todo esse medo que te paralisa, todo esse medo que te desgasta, que desgasta a sua energia. Vamos agora cancelar. E como seria você encarar e escolher a verdade por trás disso? Tudo que impeça que isso aconteça, vamos apagar? Bom, é isso. Fica aí uma leve reflexão, uma breve reflexão para vocês. E curta se você gostou, curta aí a página. E gratidão.